Saudade daquele tempo que o Bozo me trazia alegria na televisão e que Painho era um dos inúmeros personagens do genial Chico Anísio. Ai, que saudade daquele tempo. Mas estamos vivendo os tempos de agora, não tão felizes, mas é o que temos para o momento. Muito bem, mais um vídeo aqui do nosso canal falando de política. E é um prazer enorme tê-la ou tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo do canal, que era para ter saído no sábado passado, no sábado não, perdão, na sexta-feira, mas saiu hoje nessa segunda. Peço desculpas pelo problema de agenda que eu tive, fez com que eu não conseguisse gravar a tempo na sexta. Então eu estou postando hoje na segunda. Até porque aconteceram algumas coisas que eu acho que hoje precisam ser discutidas. Primeiramente, a gente está vendo aí uma mudança no Parlamento Europeu que está avançando ou a extrema-direita ou a direita no continente, no velho continente. E nós estamos vendo algumas coisas acontecerem aqui no Brasil também, porque nós estamos vivendo num governo supostamente de esquerda, que tem práticas de direita e que, por sua vez, também ele tem pontos menos obscuros que a direita assumida, porque nós temos, na verdade, no Brasil, duas direitas. Nós temos uma direita que se traveste de esquerda e tem uma direita que tem orgulho de dizer-se direita e que, na verdade, nem é direita em si, ela é o fulcro do reacionarismo, que, aliás, é um fenômeno que também pode se apresentar no campo da esquerda ou da direita. Mas o que nós estamos vendo na Europa? Nós estamos vendo na Europa o recrudescimento do pensamento de direita. As eleições de Portugal já nos mostraram isto. E o processo em que a União Europeia começa a ter a interferência da extrema-direita vai fazer com que, por exemplo, o setor de turismo possa decair bastante, porque a xenofobia não aceita pessoas diferentes em seus territórios. Então, haverá um tempo, talvez, que não será tão interessante para nós dos trópicos do sul, para nós de outros continentes, enfim, irmos para as terras do velho continente europeu, porque lá o orgulho da raça é muito grande, né? E é quase que uma ignorância, porque o homem, na verdade, surgiu na África. E ele surge na África e se expande a partir da Ásia, e da Ásia se alastra para a Europa e para a América. Somos todos uma mesma espécie, a Homo sapiens sapiens, ou o Homo sapiens moderno, mas nós somos os modernos que trazemos conosco convicções antiquadas, cristalizamos isto e não mudamos isto, e aí a gente tem uma sociedade cheia de preconceitos. Então, se no Brasil nós temos o preconceito da extrema-direita, o velho mundo também o tem. É preciso dizer e deixar bem claro que o que está acontecendo na Europa
é um momento triste de nossa história. Mas a gente vê como quem não conhece a história comete os mesmos erros. A Europa, que fez duas guerras por conta exatamente do fascismo que tomou conta desse continente ali no século XX, a partir daquela coisa toda que foi a mal resolvida Primeira Guerra Mundial, que deixou, né, o espaço para a reconstrução da Alemanha a partir de um processo que culminou no nazismo e que também na Itália recém-formada, né, vai cunhando também, né, essa borda, vamos dizer assim, de um país que começa a querer voltar supostamente às suas origens e a se tornar um país com uma identidade própria. E então vai lá e surge o fascismo do então Mussolini. E nós vamos ver o recrudescimento disto com Salazar, com Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Como as pessoas não conhecem a história, os europeus não conhecem a história, eles estão repetindo os erros do passado, deixando que esses, né, que estavam nos esgotos, né, mofando nos esgotos, que é o que o nazifascista, o sujeito que nós encontramos do reacionarismo, que se expressa no reacionarismo da extrema-direita, ele vive nos esgotos, e quando ele sobe, ele emerge e traz toda a podridão para a rua, fruto de uma esquerda ou de um outro campo democrático que efetivamente faliu, não porque queira às vezes, mas por não entender que os limites para o Estado democrático são tão importantes não para a sua manutenção, mas exatamente contra a sua extinção. O que a Europa vive é que a extrema-direita ela está voltando ao poder dentro do processo democrático. Quando se destruiu o processo totalitário, não se deu, né, de fato, o corte necessário para que a semente do mal, que é o reacionarismo e que é o pensamento totalitário, o pensamento xenofóbico vindo, né, dessa coisa nojenta, pudesse não frutificar mais. Frutificou porque na Europa o processo de final, tanto da Primeira Guerra como da Segunda Guerra, são processos que não foram bem cicatrizados. Embora na Segunda Guerra Mundial nós tenhamos o Tribunal de Nuremberg, avançou-se muito nessas questões, mas está de volta, ele está de volta. É preciso dizer que o filme A Onda denunciou, ele está voltando, porque é uma onda de reacionarismo que diz ser conservador, que não tem nada a ver, né? Em nenhum momento, né, o John Stuart Mill, por exemplo, defendeu essas teorias no sentido do que, por exemplo, o Holocausto judeu, né, ou da política xenofóbica alemã, por exemplo, nunca fez isso, né, ou dessa coisa de fechar as portas, por exemplo, da Inglaterra para o mundo. Não era isto. O conservadorismo tem um outro aspecto que não esse, mas que no Brasil e na Europa se deturpam pela conservação não do Estado, mas a conservação de pseudos valores que fazem com que o Estado se torne, né, um agente de opressão, o que realmente é muito preocupante. O Brasil pode viver novos momentos de uma extrema-direita reassumindo o poder em 2026, porque há uma dificuldade talvez do Lula de se reeleger e nós não tendo uma alternativa para isto, porque não vejo
tecnicamente falando, a possibilidade de um ressurgimento de um Ciro Gomes como uma alternativa do campo democrático, talvez nós tenhamos o perigo de voltarmos ao reacionarismo bolsonarista. Talvez com o reacionarismo bolsonarista, sim, Bolsonaro, o que é pior ainda, talvez. Figuras como Tarcísio, tal do Pablo Marçal e outros, emergem neste lodo que o PT nos deixou lá atrás e que ele está aí, porque o processo eleitoral do Brasil também foi um processo mal resolvido e isso ainda vai nos trazer problemas para nós que somos do campo democrático. O que resta saber é o seguinte: o que nós precisamos, né, é resistir, mas é difícil para nós do campo democrático resistirmos a esta nojeira toda que se vale exatamente da democracia, que não tem as blindagens necessárias para os afastar, para que eles assumam. A verdade é que não há nada de autoritário em barrar quem ataca a democracia. É uma questão de defesa do sistema. Só que o nosso sistema, como um corpo que recebe o vírus, que modifica, né, com sua carga genética as barreiras, defesas do organismo, ele vem com um código dizendo, né, e falando em democracia, porque quando são coibidos como monarcas e etc., então vem com esse código falso de supostamente uma defesa, né, de liberdade de expressão, quando na verdade esses regimes simplesmente são a antítese da democracia. E como antítese da democracia deveriam ser barrados. Não o são porque falta tanto no Brasil como talvez na Europa, um arcabouço legal que de fato dê cabo a isto. E aí, no caso do Brasil, a falsa esquerda petista colabora muito com a agenda bolsonarista por um único motivo, porque bolsonarismo se retroalimenta do petismo e o petismo também. Ou seja, são sócios desta tragédia e nós somos os que pagamos a conta disso tudo. É isso, gente. Vamos resistir. Vamos resistir. É difícil? É. Mas é o que nos resta. Resistir.